Nessa edição da revista Shonen Magazine temos aí alguns mangás novos que estão se mostrando estarem se estabilizando, estarem sendo aceitos pelo público. Estamos aí passando ainda pela mudança, né, de alguns mangás novos ainda chegando e alguns saindo. Temos ainda mais um mangá dessa leva que logo vai estrear. Tudo isso eu vou falar nesse vídeo. Deixa o seu like, se inscreva e ajuda o crescimento do canal. Hello galera, eu me chamo Thiago e no vídeo de hoje falarei sobre a edição de número 29 da Shonen Magazine. Enfim, na capa da revista tivemos o Block receber um destaque como principal mangá atualmente da revista, então bem merecido, né? As páginas coloridas ficaram para o Gachakuta, que tá com anime exibição atualmente, e para o Mayonaka Heart Turner, receberam mais uma promoção aí por conta do volume novo que tá em lançamento na atualidade. Lembrando, tanto o Gachakuta como o Mayonaka estão recebendo um volume novo, estão em lançamento, né? O volume novo, e eu comentei sobre isso no vídeo das vendas. Acompanhe lá para você não perder, para você ficar de olho aí e como é que anda as vendas dos mangás. Mangás ausentes, tivemos o Megami no Café Terrace e o mangá Seito Kai ni Moana Aru. Mangás novatos, temos o Dream Job Girl e também temos Yasho no Kito, que são novos, ainda não são ranqueados. Mas temos o mangá em ato, que é o Ahiro no Sora. Entrando entre os mangás ranqueados, foram 19 mangás, sendo a última posição ocupada pelo Yu Yu Sensei, que enfim, o mangá ele não tem muita coisa para se apresentar. A única coisa importante que sempre falar pro mangá é com respeito ao anime, que no mais é só isso. A 18ª posição é o Mokoshiro no Kishi, que estranhamente esse bom penúltima posição, mas enfim, é a mesma coisa de sempre, não tem o que falar, você já conhece o Magazine, mas o que é estranho é, porque o mangá ele tem uma aceitação bem positiva, mas o Magazine optou por botar ele nas partes de baixo nessa edição. A posição 17 foi o Hajime no Ippo, que é a mesma situação. Ele tem uma popularidade melhor que o Mokoshiroko. Ele é um clássico da revista, né? Um mangá que já está com mais de 30 anos, se não me engane. Então o mangá é bem estabelecido, mas recebeu uma posição baixa, né? A antepenúltima posição. Mas agora a posição 16 ficou o Ikitagari no Wolf, que aqui já é uma situação diferente. O mangá ele não vendeu bem no primeiro volume, vendeu extremamente baixo. As posições baixas só mostram que a revista agora já perdeu praticamente o interesse. Então é bem provável que Kitagari no Wolf seja um próximo indicado a um cancelamento. Tá muito cedo para a gente ter qualquer conclusão. Pelo menos o que a gente tem é posições baixas e vendas. Isso já diz muita coisa. Mas normalmente, pelo que eu já percebo da Shonen Magazine, ela ainda deixa os mangás, mesmo com baixa popularidade, seguirem um pouco mais de tempo. Diferente de, por exemplo, eu sempre comparo com a Shonen Jump, onde mangás que já de início não mostram potencial nenhum, tá chegando na 20 a 25 capítulos ou até menos, o mangá já é cancelado. Mas na Shonen Magazine é diferente, já vi mangás com baixa popularidade chegar a 30 ou até 40 capítulos. E Kitagari no Wolf atualmente, se não me engano, tá com 13 ou 14, ainda pode durar até um pouco mais de 20 capítulos, principalmente porque agora estamos também com a leva nova. Então eu acredito que só teremos uma nova leva no fim do ano. Chutaria aí para dezembro aproximadamente. Temos aí então ainda 5 meses, então com 5 meses dá para lançar muitos capítulos, mais de 20 capítulos se não me engano. Então o mangá ainda vai durar bastante tempo, e se ele for cancelado até lá, né? Então tem esses pontos também. Então estaremos de olho sobre a popularidade de Kitagari no Wolf e também do Gakariki no Hachikodai, que é outro mangá que também teve vendas extremamente baixas. O mangá ficou na 15ª posição e é a mesma situação, quer dizer, ele tá um pouquinho melhor, mas um pouquinho melhor não fez tanta diferença, porque continua sendo uma popularidade baixa. Mas eu acredito que ainda assim o mangá tem ainda uma atenção melhor da Shonen Magazine. Tanto que, por exemplo, Kitagari no Wolf, se não me engano, ele recebeu 1 ou 2 páginas coloridas, mas o Gakariki ele também recebeu outras também, né? Então recebeu até mais, se não me engane. Então o Magazine talvez queira ainda apostar um pouco mais em Gakariki. Então estaremos aí de olho sobre esses mangás novos, porque qualquer coisinha pode ser um motivo a revista tá dando mais atenção ou está descartando de vez. A 14ª posição é o Yomene Connect, que está sobrevivendo mais por conta da popularidade interna do mangá, né? Porque em vendas o mangá é muito baixo em popularidade em vendas, mas internamente parece que agrada bastante o público, principalmente porque tem o weight, né, e tudo mais, que acaba agradando o público e acaba chamando atenção. Mas vejamos como é que a obra vai se seguir daqui pra frente. A 13ª posição é o Sentai Dashikaku, voltou do hiato na edição anterior e agora tá aqui de volta. Agora, tem muita coisa para se falar também. Acredito que o mangá pode se encerrar até o fim desse ano para início do ano que vem. Vamos ver se vai realmente acontecer dessa forma. Temos aí o Kaijin Fugeki, o mangá ficou na 12ª posição. Também nada para se falar, tanto, né? Eu já elogio bastante o Kaijin Fugeki. E o volume 4 ainda não saiu a capa, né? Então na espera ainda. Mas acredito que talvez pro mês que vem a gente veja alguma coisa. Se não for o mês que vem, vai ser em setembro. Então estaremos aí de olho sobre qualquer novidade. A posição de número 11 foi o Kureo Medaka, só assim como o Yo-Yo Sensei,
A única coisa é o anime, né, que a segunda temporada foi anunciada, e vejamos se vai ter alguma coisa, alguma informação ainda esse ano. A 10ª posição é o Kakoi no Inazuki, tá com anime exibição atualmente, né, teve uma mudança de staff, teve mudança de estúdio e tudo, então teve bastante diferente. Eu estranhei, eu não sabia que tinha mudado de estúdio, então quando eu assisti o primeiro episódio dessa segunda temporada, eu estranhei um pouco, mas enfim, importante que tá saindo, né, o público que gosta da obra continua gostando da obra, vamos ver se vai ter alguma mudança, acredito que não, mas vamos ver se vai ter alguma mudança em questão de vendas. Estaremos aí de olho em qualquer novidade. Lembrando que a Kakoi no Inazuki não tem vendas tão baixas, né? Acredito que o mangá, se não me engano, o mangá ele tem por volta de 30 para 40 mil em vendas. Ele fica sempre por aí, né? Já chegou a vender um pouco mais, mas atualmente ele tá por essa média, que não é tão ruim, não é tão baixo os padrões do Magazine, pelo menos os mangás que tem uma popularidade boa, mas pelo menos o mangá tá aí firme e forte ainda. A 9ª posição é o Banjo no Orion, sem muita informação também. O Banjo no Orion continua aí na publicação, isso é o que importa, né? Vejamos aí os próximos volumes. O volume atual acabou de ser lançado, o volume, se não me engano, o 6. E enfim, sem muita coisa para se falar. A 8ª posição é o Amagami-san, que logo vai se encerrar, você já sabe, você já conhece, toda semana eu tô falando sobre isso. O volume novo eu tô na espera ainda para sair, porque atualmente só tem 20 volumes. O volume 21 acredito que pode sair em setembro aproximadamente. Vejamos se vai realmente acontecer dessa forma, né? Posição de número 7. Temos o Ao no Miburo, continua ainda pelo menos firme e forte, seguindo em frente, né? A posição 6 é o Suruga Meteor. O volume 2 acabou de ser, pelo menos, finalmente, né, mostrar a capa do volume 2. E isso é interessante porque eu tô muito curioso para ver como é que vai ser as vendas, porque foi falado que o mangá tá tendo até uma aceitação interessante, nada tão grande, mas tá se saindo melhor do que pelo menos eu esperava. Vejamos se nesse volume 2 as coisas vão ser demonstradas em vendas, porque o volume 1 foi um completo de um desastre. Mas se o volume 2 vender bem, aí vai ser diferente. Acredito que a popularidade talvez esteja mais interna. E no caso, popularidade interna que eu falo é que eu respeito as pessoas que leem o mangá só pela revista ou diretamente da revista. Eles não se apegam só aos volumes. Algumas pessoas só leem os mangás das revistas, eles não compram os volumes quando sai. Outros só compram os volumes e não leem a revista. Então tem esses pontos. Outras pessoas que lêem tudo. Tem muitas pessoas que só leem internamente, no caso, os lançamentos na revista. E que isso não é um problema, para falar a verdade, né? Muitos mangás se sustentam exatamente por conta disso. Como o Yomeno Connect, como eu já havia falado. O Suruga Meteor pode ser um caso também. Temos o Yo Sensei, que tem uma bastante popularidade interna. Então tem esses pontos também. Vejamos se as coisas vão se mostrar dessa forma também com o Suruga Meteor. Mas estaremos de olho em qualquer novidade, né? Temos a posição 5, o Battle Scratch, que vai ser encerrado daqui a 2 edições. Então, vamos só esperar aí a finalização. A posição 4 é o Kuraizuki no Argenate, que finalmente está recebendo mais uma toque, né? Ele recebeu a primeira na edição 27, se não me engano. A edição 28 ficou ausente e ainda está voltando na edição 29. Pelo que eu fiquei sabendo, o Argenate, ele tá sendo, desses mangás novos, né? Tá sendo o mangá que mais está recebendo uma aceitação positiva. Acredito que o segundo mangá desses números é o Dream Job Girl, que ainda não é ranqueado, né? Mas também porque esse mangá já é de um autor que já lançou algumas outras obras, né? Muito do público que já acompanhou a obra anterior dele, que é o Kanojo no Kanojo. Então ele só tá meio que seguindo. Ele é o que transferiu os fãs para essa nova obra. Mas ainda tem outras coisas, né? Eu vou comentar isso quando o mangá receber a sua primeira toque. Mas o Argenate, ele é uma situação interessante. Logicamente, o Age contribuiu bastante por isso. Eu acho que muitos dos mangás eles estão mais se popularizando, não popularizando, mas se permanecendo por conta do Age. Mas nem isso é suficiente para fazer algo se popularizar. Temos o Yomeno Connect como exemplo, temos o Monochrome como exemplo, que são mangás que tem um Age, né? O Yo Sensei e outro também, que eles se estabilizaram na revista, mas eles não têm uma popularidade suficiente para ser um grande sucesso. A única coisa que, não diria a única, mas a maior influência foi o Age, que acabou fazendo o mangá se estabilizar. Se Argenate for a mesma situação, eu confesso que eu não acharia tão bom, porque tá cheio já desses mangás desse gênero, desse tipo, e lançar mais um dessa forma e ficar dessa mesma forma, não vai ser tão bom. Mas vejamos se as coisas vão ser melhores, né? Com a questão de Argenate. Chegando na posição 3, o Kanojo Karishimasu. Tá com a nova temporada sendo lançada. Então, por enquanto é só isso pra você falar, né? A segunda posição é o Kanan-sama, que também ainda está na espera do anime. Vejamos quando vai sair. E a primeira posição é o Shangri-La Frontier, que também tá na espera da temporada nova. Que acho que ainda vai demorar alguma coisa pra gente ter alguma mais informação. Estaremos aí de olho em qualquer novidade. Mas enfim, na próxima edição, que é a edição de número 30, o mangá que vai ficar na capa da revista é o Kanojo Karishimasu. E as páginas coloridas serão para o Suruga Meteor. Essa aí foi, cara, essa semana que vem mesmo, né? Caso você queira ver, acompanhe aqui o canal para você não perder nenhuma novidade. E é isso, até o próximo vídeo.